Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Sagado Historiador e o tema de hoje eu vou estar falando sobre Shakespeare. Sim, Shakespeare. Então, primeiro passo, primeiro ponto, eu nunca me imaginei comprando algum livro ou lendo algum livro de Shakespeare. E por que então eu vou falar sobre ele? Então, me acompanhe até o final, se inscreva no canal, assine as notificações. Caso queira trocar uma ideia comigo, só falar comigo no meu Instagram. Sagat Historiador, lá tem meu telefone. Caso queira fazer alguma doação, meu Pix e meu e-mail está na descrição, que é o meu e-mail. Vamos a mais este vídeo. Estava na feira, um amigo que sempre me vende livros, ele me vendeu essa obra aqui, William Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão, e também essa obra aqui que tem William Shakespeare, As Alegres Comadres de Windsor, Medida por Medida, Um Sonho de uma Noite de Verão, Mercador de Veneza e A Megera Domada. Né? Esse livro aqui, né? Que são traduções diferentes, né? São duas traduções diferentes para Noites de um Sonho de Verão, mas nós temos essa diferença aqui dessas traduções. Eu sou professor de História, né? Além de ser professor de Teologia, sou professor de História, mas também sou formado em Letras Português e Inglês. E eu nunca me imaginei trabalhando com literatura, explicando, falando. Só que o estudo da teologia me trouxe aqui. Tanto que se você for no meu canal Corsário ou Clair, você vai encontrar meu canal com mais de 14 mil inscritos. Né? Eu tenho mais de 14 mil inscritos em um outro canal e aí eu comecei esse projeto aqui como historiador. Enfatizando o meu lado historiador e tal. E dentro da teologia, eu descobri uma área chamada grego, e do grego fui para linguística, e da linguística fui para letras, e por causa do conhecimento de grego, tradução bíblica, linguística, eu optei em fazer a faculdade de letras português e inglês. Né? Então eu nunca me imaginei como professor de língua portuguesa ou como professor de língua inglesa. Nunca me imaginei. Só que os meus estudos me trouxeram até aqui nesse momento. E aí o que acontece? Quando a gente acaba começando a estudar e vai de uma área, vai para outra, vai de uma área, vai para outra, eu acabei me deparando, né, com esses dois livros aqui, que eu estudei na faculdade, eu tive tem que conhecer eles na faculdade de letras português e inglês. Esse cara aqui, o Shakespeare, ele é praticamente o mestre da literatura inglesa, né? Ele que, quando se fala em William Shakespeare, Romeu e Julieta, né? Eu, quando era mais novo, achava uma baita frescura. Só que quando a gente começa a estudar mais, a gente começa a amadurecer, a gente percebe, ou eu pelo menos percebi isso, eu comecei a sentir da minha parte, que, que conhecer essas obras clássicas nos ajuda a compreender e elevar o nosso nível, entende? Nos ajuda a compreender o mundo que nos rodeia e elevar o nosso nível de compreensão desse mundo. Não, mas Romeu e Julieta é um romance. Né? Sonho de uma Noite de Verão é romance, cara. Sim, são romances. Mas eles elevam a nossa imaginação, que além de trabalhar nossa linguagem, mas eleva a nossa imaginação a ponto de que, você consegue compreender ou observar coisas que você não observava antes. Né? Então o estudo literário ele te leva a isso. Né? Só o estudo técnico ali, ele não te leva, ele te dá o conhecimento que você precisa para exercer determinada função, mas ele não te eleva intelectualmente a ponto de você começar a observar as coisas, a fineza, a nuance das coisas. Porque o jogo é entender o jogo de palavras. O jogo é entender o jogo de palavras. Coisa que Shakespeare faz, Camões faz. Né? E entre outros poetas brasileiros, estrangeiros, eles fazem também. Então, quando você começa a olhar essa jogada de conversas, diálogos, né, a dinâmica, né, desde os grandes filósofos gregos até os nossos dias atuais, desses grandes escritores, isso nos faz crescer intelectualmente. E aí entra Shakespeare. Quando eu era adolescente, eu não conseguia entender e não conseguia conceber essa grandeza. Muita coisa eu não conseguia conceber. Mas, graças ao tempo, graças aos estudos que não tem nada a ver com Shakespeare, né? Eu nunca me imaginei. Não, tudo que eu sou agora, exceto ser professor de história, ser professor de teologia, ser professor de língua portuguesa,
Eu nunca imaginei isso na minha vida. Eu não imaginava que meus estudos me trazeriam até aqui, nesse ponto. Eu me imaginava assim, como professor de história, mas eu não imaginava que o estudo de história estivesse tão ligado a essas questões, né? E é interessante que, por exemplo, quando a gente vai falar de Shakespeare, não tem como a gente não falar do auge da literatura, do auge, do apogeu do Império Inglês, né? O Império Inglês com a sua literatura estão intimamente ligados, né? Inclusive Shakespeare, dizem que Shakespeare ajudou a traduzir a Bíblia, né? A King James e tal, né? Então são detalhes muito interessantes de se observar, assim como Camões, quando ele escreve, o Portugal está indo para o seu auge também, de descobertas, né? Está no seu auge de descobertas, no seu auge de comando mundial, né? De navegações, e assim vai. Então, estudar literatura me ajuda a explicar história. E quando eu explico história e eu uso a literatura, fica muito mais fácil. Então são duas áreas que antes pareciam-me tão distantes e elas agora estão tão unidas, né? E com isso também nós incluímos o aspecto religioso e por aí vai. Então é muito interessante esses detalhes. E caso você tenha gostado desse vídeo, por favor, se inscreva, deixe seu comentário aqui e bora para o próximo vídeo.